Sou Maria João Lupi e venho-vos falar de proteção e confidencialidade de dados pessoais em saúde. A agenda é o Regulamento Geral da Proteção de Dados, quais são os principais factos que originaram o seu aparecimento, quais as principais novidades e as principais mudanças e o que é que precisamos de saber, ou seja, quais as medidas a adotar para garantir o seu cumprimento. Será que a informática significa o fim do direito à vida privada? Temos de um lado o livro do Big Brother is Watching You e do outro, como nos manter humanos numa economia digital. Ou seja, no olho do furacão desta crise está um perigoso recuo no humanismo que devemos a todo custo travar. Há registros médicos expostos, mais de 9 milhões. E 334 violações dos dados registados em organizações médicas, isto apenas no ano de 2018, segundo o Data Breach Report de 2018. Mas por que é que ocorre este ataque aos dados pessoais em saúde? Porque é um negócio. O risco de ameaças cibernéticas aumentam. Todas as entidades, sejam públicas ou privadas, têm o dever de mitigar os riscos de segurança da informação. Investir em cibersegurança é quase uma obrigação para que se obtenha vantagem competitiva e tranquilidade nos negócios. Mas temos que ter a noção que o fator humano é o maior responsável por violações de segurança de informação e segurança. A identidade é a nossa principal fraqueza. Dados pessoais, tornados públicos pelo próprio, deixam de estar no âmbito da proteção dos dados. Se formos ao Código Penal, ao artigo 192, número 1, introduzida em 1995, à linha D, temos o crime de devassa de vida privada. O que é que diz este artigo? A revelação de factos relativos à doença grave de outra pessoa sem consentimento e com a intenção de devassar a vida privada é punida com pena de prisão até a 1 ano. Por outro lado, temos o artigo 195, crime de violação do segredo profissional. Isto para vos dizer o quê? Que abrange o dever de segredo profissional abrange todo e qualquer profissional de saúde, seja estudante, seja voluntário, seja auxiliar da ação médica, seja assistente técnico, seja médico, seja enfermeiro. Não é exclusivo, o sigilo profissional não é exclusivo dos médicos. Então, quais são as principais novidades da lei? À cabeça temos o consentimento. As opções pré-validadas, o consentimento tácito deixa de ser possível, porque nós tratamos dados sensíveis e é necessário, para isso, o consentimento explícito. A possibilidade encontra-se excluída do regulamento que exige uma declaração ou um ato positivo inequívoco. Assim, o meu conselho é que registrem no processo clínico do doente que recolheram o consentimento que o doente o entendeu, incluindo a data em que o fez. Torna-se muito mais fácil. Então, o que é que nós precisamos de saber? Quais as medidas a adotar para garantir o cumprimento como disposto na lei supracitada? Temos logo o responsável pelo tratamento dos dados. Quem é o responsável pelo tratamento dos dados? O tratamento dos dados deve cumprir com 6 princípios gerais que já se encontravam em larga escala previsto na diretiva. Porém, o regulamento veio densificar certas exigências relativas ao consentimento do titular dos dados. É necessário o direito de informação ao doente sobre como os seus dados vão ser tratados, que informações vão ser recolhidas, para que finalidade, para que ele possa estar esclarecido e assim dar o seu consentimento. Então, o que é que o responsável pelo tratamento, neste caso é o Conselho de Administração ou o Conselho Diretivo, deve garantir? Deve redigir novas cláusulas de consentimento, de forma a cumprir com as novas exigências previstas neste regulamento. O outro princípio consagrado é o princípio da transparência. Transparência das informações, comunicações e das regras para o exercício dos direitos dos titulares dos dados, conforme o artigo 12 do regulamento. O que é que isto significa? Que é preciso respeitar de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, utilizando uma linguagem clara e simples. O regulamento, pois, é uma oportunidade de melhorarmos a nossa comunicação em saúde. Aliás, já dizia Dalai Lama, a falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de insegurança.
vem também trazer novos direitos, exercício de direitos. Novos direitos implicam novos procedimentos a adotar pelos responsáveis pelo tratamento dos dados. E é preciso estabelecer mecanismos de resposta. E nos novos direitos há dois que queria salientar. O direito ao esquecimento, o artigo 17º, e o direito à portabilidade dos dados, artigo 20. E a propósito disso, queria-vos contar uma história que aconteceu na vizinha Espanha relativamente a um empreiteiro. Há um empreiteiro que, a certa altura da sua carreira, comete um ilícito e o cliente vai para o tribunal e impugna e recorre desse processo, instaura uma ação contra o empreiteiro. Essa ação é ganha e o empreiteiro é condenado a uma indemnização que paga. Passado 10 anos, no motor de busca do Google Espanha, continua a aparecer quando os clientes vão ver a credibilidade ou não credibilidade do empreiteiro que estão a contratar, que aparece o nome dele com aquela condenação. E ele vem recorrer disso. E contrata um advogado contra o Google de Espanha. E o advogado interpõe a ação e ganha essa ação. E qual é o motivo subjacente da vitória desse advogado? É que se ele, em qualquer altura da vida, cometeu um mau passo e por isso pagou, não tem que esse mau passo persegui-lo o resto da vida. Ele estava sem clientes e na miséria. Ganha a ação contra o motor de busca Google Espanha. Mas, como depende dos Estados Unidos, o advogado teve que recorrer em direito internacional contra o Google dos Estados Unidos. E ganha essa ação. Recebe uma indemnização milionária, tem uma reforma dourada. Não precisou mais de exercer a sua atividade. Isto para dizer que há o direito ao esquecimento que é contemplado neste regulamento. Assim, quais são os principais direitos para os indivíduos no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados? Desde logo temos o melhor acesso à sua informação de saúde. Deixa de ser intermediada por um médico, portanto, não há necessidade de nomear um médico como interlocutor do médico do centro de saúde ou do médico do hospital e passa a ter direito a tudo o que sobre ele está escrito no processo clínico. Possibilita, assim, que sejam corrigidas algumas imprecisões, alterações de morada, nomes não corretos, bilhete de identidade também alterado para o cartão de cidadão, permite fazer isso. E solicitar, em certos casos, que sobre si a informação seja esquecida. A outra vantagem é impedir o marketing direto. Deixamos de ter a Vodafone, as empresas de marketing, a ligar para o nosso telemóvel, porque compraram a base de dados com os nossos contactos pessoais e a ligar-nos sem nós queremos e a sermos incomodados em toda a hora. Isto, queria-vos contar uma história. A minha mãe tem 91 anos e eu ensinei-a, quando é incomodada por estas empresas, a dizer ao abrigo da proteção de dados, não autorizo. E isso cortou logo aquele massacre telefónico. Outros direitos individuais, que também vos queria referir, têm impedir a tomada de decisão e a criação de perfis automáticos. O que é que isto significa? Por exemplo, o perfil do doente crónico complexo ou o perfil do doente oncológico automatizado carece de uma PIA, de uma previsão de impacto. Que medidas de impacto é que nós temos para mitigar os riscos de violação? Portanto, deixa de ser possível como atualmente estava. O último direito tem a ver com a portabilidade dos dados. Não pode ser negado ao doente, que é o titular dos dados, o acesso ao seu processo clínico, porque não temos um disco para gravar ou porque não está a assistente técnica para imprimir. Portanto, a portabilidade dos dados tem que lhe ser dado em formato aberto, no formato que ele consiga facilmente abrir. Este elencar dos 7 novos direitos, sendo que algum deles é reforços, outros são novos. Relativamente à transferência de dados, o regulamento reitera os princípios que se encontram estabelecidos na diretiva relativos à proibição de transferência de dados para países fora da União Europeia, salvo se existirem níveis adequados de proteção de dados nos países destinos. O que é que isso implica? Implica, ao abrigo do artigo 44 e 50, que é preciso reavaliar os mecanismos existentes de transferência de dados e fazer um update dos contratos. Ou seja, passa a haver nos contratos uma cláusula exclusiva para proteção de dados que garanta
que a empresa que nós estamos a transferir, ou o país para onde nós estamos a transferir, tem mecanismos e garantias de segurança de proteção daqueles dados pessoais. E que também vos queria reforçar que a transparência muda comportamentos. Portanto, é um fator de alteração de comportamentos. Se nós formos transparentes, temos comportamentos muito mais facilitados e muito mais consentâneos e adequados com aquilo que queremos. Então, é preciso rever os tratamentos já notificados e autorizados? Sim, devemos revisitá-lo. Quanto às formas de consentimento, quanto às medidas de segurança, quanto à notificação da privacidade, os contratos de outsourcing têm que ser revistos e devem contemplar também o direito ao esquecimento. Outro aspecto que eu queria ressaltar aqui do regulamento, que para vós médicos é fundamental, para vós comunidade científica médica, é o artigo 4, nas definições o que são dados pessoais. É toda a informação relativa a uma pessoa singular, identificada ou identificável. Esse é o titular dos dados. É considerado identificável, e sublinho isto, uma pessoa singular que possa ser identificada direta ou indiretamente. Ou seja, não basta nós irmos para congressos e metermos um traço negro nos olhos do doente para ele não ser identificável. Indiretamente pode ser identificável. Há um caso de uma ação interposta em que está um clínico num congresso com uma fotografia de um doente, neste caso menor, e está a mãe na assistência. E não foi obtido consentimento e a mãe consegue identificá-lo. Interpôs uma ação, ganhou na primeira instância, e está em sede de recurso e irá subindo, porque o valor da coima é elevado, mas vai ganhar este processo com coimas milionárias. Isto poderia ser evitado se tivesse obtido o consentimento do doente para levar aquela fotografia ao Congresso. Portanto, cautela. Não basta pôr a barra preta. É necessário obter o consentimento do doente. Trago-vos a lei também da execução nacional, do regulamento, que tem alguns aspectos relevantes, mas que a CNPD, ou seja, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, deliberou desaplicar 9 artigos do Regulamento da Privacidade. E o que é que significa esta aplicação? Primeiro, o que invoca é que as normas nacionais desta lei que contrariem o direito da União Europeia, como determinou expressamente o Tribunal de Justiça da União Europeia, no Acordo Fratelli Constanzo, veio vincular que todos os órgãos da administração pública ao dever de aplicar integralmente o direito da União Europeia, afastando-se, se necessário, as disposições nacionais que constituam um obstáculo à plena eficácia das normas daquele direito. Isto porque a lei vai dar algumas respostas, ainda assim que não todas as respostas necessárias ao regulamento. E em alguns artigos, que são estes citados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi para além da capacidade de manobra que tinha. Ora, o que nós temos aqui, temos o artigo 2, número 1 e número 2, que é o âmbito da aplicação da lei, que a lei nacional determina outra, é o dever de segredo, do artigo 20, número 1, é o tratamento de dados pessoais por entidades públicas para finalidades diferentes daquelas que o titular dos dados consentiu, que é o artigo 23, são as relações laborais, o artigo 28, número 3, a linha A, é o regime das contraordenações, estabeleceu outros, com outros patamares, artigo 37, 38 e 39, e é a renovação do consentimento, artigo 61, número 2, e ainda o regime de proteção de dados pessoais, artigo 62, número 2. Estas normas estão desaplicadas. Os crimes previstos nesta lei têm a ver com a utilização de dados de forma incompatível com a finalidade da recolha, o acesso indevido, o desvio de dados, a viciação ou destruição de dados, a inserção de dados falsos, a violação do dever de sigilo e a desobediência. Passam a constituir crimes cuja pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. O que eu vos quero aqui dizer é que a simples consulta é um acesso indevido. Se eu não estou a tratar o doente, eu por facto de ser médico, não me dá o direito de consultar o processo. Portanto, a finalidade não é em razão do tratamento. É o princípio do need to know. Eu só tenho direito a consultar se estiver a tratar o doente.
E dizer-vos também que a simples tentativa destes crimes é punível relativamente aos mesmos. Portanto, cuidado com as consultas falsas. Trago-vos aqui também algumas deliberações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a deliberação número 1099, de 9 de março, relativamente ao ato médico, equivalente à prestação de cuidados ou tratamentos médicos. E isto para vos dizer o quê? Que os farmacêuticos necessitam do consentimento expresso dos titulares dos dados para tratarem dados pessoais sobre, por exemplo, as contraindicações ou obviamente do receituário. Qual é a forma de determinar esta questão? Porque nós hoje em dia, em saúde, trabalhamos em equipe. Temos assistentes sociais, temos enfermeiros e temos farmacêuticos. É informar o doente que, para a sua maior segurança clínica e para evitar situações de efeitos adversos do medicamento, que os farmacêuticos também vão ter acesso. Portanto, se nós informarmos no direito de informação ao titular, conseguimos ultrapassar esta questão. A outra deliberação importante é a 23A de 99, de 2 de junho, que fala do princípio da confidência necessária. Isto para vos dizer o quê? E aqui queria sublinhar que a informação relativa ao diagnóstico só deve ser fornecida aos profissionais que, por força das funções que desempenham, dela necessitem para a realização das prestações de saúde. Tem que haver sempre a supervisão de um médico quando outro profissional, por exemplo, o assistente técnico, proceda ao tratamento dos dados. Portanto, há sempre a supervisão médica. Quais são os princípios das finalidades da informação da saúde? Desde já, a proibição de utilização de informação da saúde para além da prestação de cuidados médicos e de investigação em saúde e outras finalidades que a lei permita, conforme o artigo 13 e número 1 da lei número 12 de 26 de janeiro, a lei sobre a informação pessoal de saúde e genética. E apenas dentro das condições expressas em autorização escrita pelo próprio ou pelo seu representante. Artigo 4, número 3. E há outro aspecto que é uma mensagem importante que eu vos queria passar. É que as instituições de saúde, as unidades do sistema de saúde, são apenas fiéis depositários da informação de saúde. A propriedade da informação da saúde é da pessoa, incluindo os dados clínicos registados, os resultados das análises e outros exames subsidiários, intervenções e diagnósticos. Portanto, não é o centro de saúde, não é a USF, não é o hospital que tem a propriedade da informação da saúde, é do titular dos dados. E para isso temos que ter dois aspectos: o consentimento do doente relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais e o direito de informação sobre a forma como esses dados vão ser tratados. Outro aspecto que vós que sois jovens, que eu também queria ressalvar, tem a ver com a utilização de dados pessoais de saúde para finalidades próprias. Utilização de dados por estagiários e aos estudantes. Caso pretendam utilizar os dados para fins académicos ou de investigação, têm que cumprir dois passos. Obter, primeiro, a aprovação do responsável do tratamento dos dados pessoais de saúde, o Conselho de Administração, no caso de um hospital. Recolher o consentimento do doente, segundo passo, para o efeito, prestando-lhe a informação necessária acerca dos termos em que os dados irão ser utilizados. Se não o fizer, será considerado não o Conselho de Administração o responsável pelo tratamento dos dados, mas vós, pessoalmente, que o fizeram sem consentimento. Mensagem final: não se pode tratar os dados recolhidos no âmbito da prestação de cuidados de saúde para finalidades próprias. O termo jurídico é finalidades próprias. Têm que cumprir estes passos. E trago-vos aqui um estudo do George Landberg, que é médico nos Estados Unidos, que saiu agora no Medscape, que tem a ver, o título é "Capitalismo está a chocar com o profissionalismo em medicina". Isto para dizer o quê? Que a medicina tem as duas componentes, negócio e profissão, e também arte e ciência. E que os dados eletrónicos, a digitalização excessiva, se vamos considerar a ditadura digital, não, mas penso que não, que tem efeitos benéficos, está a desviar a atenção do médico do doente. Acaba por ser, no tempo da consulta, 20 minutos, está um quarto de hora a preencher a parte digital e resta-lhe só 5 minutos para ver o doente. E que isso
está a forçar um número cada vez mais pequeno de minutos de atenção ao doente e que pode potenciar o risco clínico. Não vos esqueceis que vós sois médicos e que a segurança clínica da prestação dos cuidados de saúde e a qualidade é e deve ser o principal foco. Então, estas leis são respeitadas nas unidades de saúde. O que acham? Temos, desde logo, um caso muito publicitado que tem a ver com a coima ao Hospital do Barreiro, que foi multado em 400 mil euros por não proteger os dados clínicos dos doentes. E um dos aspectos que a CNPD apontou prende-se com o acesso. Todos os colaboradores, os prestadores de cuidados de saúde, os estagiários, os alunos que lá estiveram continuavam a ter a password de acesso. Imaginemos que eles tinham cerca de 300 colaboradores e tinham acesso a 7 mil. Claro que o número é meramente teórico, mas é para vos dizer que isso deixa de ser possível. Quando se reformam, por razões de reforma, por razões de cessação do vínculo ao hospital, deve-se imediatamente cortar o acesso. E há também várias coimas na nossa vizinha Espanha, e uma delas, 3 delas que eu vos posso referir. Uma delas tem a ver com a consulta de um processo clínico para efeitos de ajuda em guarda parental familiar por uma enfermeira, que teve uma coima elevadíssima e que arrumou. Ela trabalhava numa clínica para ajudar o cunhado, acedeu ao processo indevidamente, passou a informação, isto foi provado em tribunal e ela ficou com a carreira arrumada. Outro caso também no Supremo espanhol, tem a ver com a divulgação da seropositividade do HIV de um colega no laboratório de análise, em conversa num bar. Foi ouvida por terceiros, outra ação interposta, coima. Cuidado com as conversas nos bares, nos refeitórios, com nomes de doentes, discussão de casos. Têm que respeitar aquilo que o regulamento, no fim, vem pôr como primado, que é a privacidade do doente e a privacidade dos seus dados pessoais e dos seus dados de saúde. E o terceiro caso que queria referir tem a ver com a falta de medidas de segurança do Serviço de Saúde em relação à devassa da fotografia do doente. Isto foi um caso idêntico ou muito parecido com aquele da fotografia em congresso sem o consentimento do doente em causa. Muito obrigada, e antes de terminar queria dizer uma frase em latim: ao padre, ao médico e ao advogado diz sempre a verdade, porque se não disseres sempre a verdade não és perdoado. O médico pode cometer algum erro clínico na prestação dos cuidados de saúde e o advogado não consegue defender a vossa causa.